Entre as páginas sagradas da Bíblia, há um evangelho que se destaca por sua precisão, profundidade profética e conexão direta com a história antiga de Israel. É o Evangelho segundo Mateus, um testemunho poderoso que conecta o céu à terra, revelando que o Messias prometido não apenas veio, mas também caminhou entre nós. Embora o texto em si não identifique diretamente seu autor, a tradição cristã mais antiga e confiável atribui esse evangelho a Mateus, um cobrador de impostos transformado em apóstolo. Aquele que antes se assentava em mesas para contar moedas, agora se levantava para proclamar o reino de Deus. E foi ele quem, guiado pelo Espírito Santo, reuniu ensinamentos, testemunhos e revelações sobre Jesus para compor uma das obras mais significativas da fé cristã. Mateus não escreveu por escrever. Ele construiu uma narrativa com intenção divina. Seu evangelho não é apenas uma biografia sobre Jesus de Nazaré. É uma tapeçaria teológica que mostra como Jesus é a plenitude da promessa feita a Israel, o cumprimento das profecias do Antigo Testamento e a manifestação visível do invisível Deus. Nos primeiros capítulos, Mateus já estabelece uma conexão direta entre Jesus e os pilares da história judaica. A genealogia de Jesus é apresentada logo de início, demonstrando que ele é descendente direto de Davi, o rei que recebeu a promessa de um trono eterno, e também de Abraão, o patriarca que recebeu a promessa de que sua descendência abençoaria todas as nações da terra. Gênesis 12, 3. Isso não é coincidência, é alicerce. A narrativa do nascimento de Jesus é carregada de simbolismos que gritam cumprimento profético. Ele nasce em Belém. Miqueias 5:2. É concebido pelo Espírito Santo e recebe o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Isaías 7:14. Mateus está declarando com ousadia: Jesus não é apenas um enviado, ele é o próprio Deus que veio habitar entre os homens. Mateus também traça paralelos poderosos entre Jesus e Moisés, o grande legislador de Israel. Assim como Moisés, Jesus passa pelo Egito, atravessa as águas, no seu caso o batismo, e vai para o deserto. Moisés subiu ao Monte Sinai para receber a lei. Jesus sobe a um monte para proclamá-la em sua plenitude. Mas Mateus vai além. Ele mostra que Jesus não apenas continua a missão de Moisés, ele a cumpre e transcende. Jesus é apresentado como o novo mestre com autoridade divina, aquele que dá não apenas mandamentos externos, mas transforma corações. Ele não veio abolir a lei, mas dar-lhe total cumprimento. Mateus 5:17. O Evangelho, então, é estruturado em 5 grandes blocos de ensinamentos, espelhando os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, deixando claro que Jesus é o mestre definitivo da nova aliança. Do capítulo 4 ao 7, vemos Jesus iniciar seu ministério público anunciando: "Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus." Mateus 4:17. Esse reino não é uma utopia política, nem uma religião institucional. É o governo de Deus invadindo o mundo através de Jesus, o Rei. No Sermão do Monte, Mateus 5:7, ele redefine a moral, o coração humano e até mesmo o conceito de bem-aventurança. É nesse sermão que ele mostra que o reino de Deus é para os quebrados, os que choram, os pacificadores, os que têm sede de justiça. Ele declara que a verdadeira justiça vai além de regras. Ela invade intenções, perdoa inimigos e ama os que não merecem. Mateus então nos leva a uma série de 9 histórias de milagres, Mateus 8-9, que demonstram que Jesus não apenas fala com autoridade, ele age com poder. Ele cura leprosos, acalma tempestades, expulsa demônios e perdoa pecados. Ele estende a mão a gente esquecida, marginalizada, desprezada. No coração dessas histórias, 2 cenas destacam um convite crucial: segue-me. Mateus mostra que o reino de Deus não é um espetáculo para ser assistido, mas uma jornada para ser vivida. Jesus não está atrás de admiradores, está chamando discípulos. O Evangelho de Mateus é mais do que um relato histórico, é um convite eterno. Ele mostra que Jesus não veio apenas para os religiosos ou para os que têm tudo certo. Ele veio para mim e para você, com falhas, dúvidas,
quedas e recaídas, e o seu chamado permanece: vem, segue-me. Tal como os doentes e endemoninhados do capítulo 8, talvez você se sinta quebrado por dentro. Talvez tenha fracassado inúmeras vezes, tropeçado em tentações antigas, duvidado do propósito de Deus para a sua vida. Mas assim como Jesus estendeu a mão ao paralítico, ele também te alcança agora, não com condenação, mas com cura e esperança. Você não precisa ser perfeito para segui-lo. Precisa apenas dizer sim. O Evangelho continua hoje. Mateus escreveu com paixão, verdade e urgência. Seu Evangelho é uma ponte entre promessas antigas e uma nova realidade disponível agora. E essa realidade é esta: o reino de Deus chegou. O Rei está vivo. E ele ainda chama discípulos hoje. Essa não é apenas uma história do passado. É a revelação de um futuro glorioso que começa agora, dentro de cada coração disposto a crer, obedecer e seguir. E ao fazer isso, você também se torna parte dessa história eterna, caminhando não por vista, mas por fé. Que esta verdade reacenda sua esperança, que a palavra te levante do desânimo e que o Espírito Santo te conduza por caminhos de intimidade, fidelidade e transformação. O Rei está te chamando. Levanta, porque ainda há tempo de viver o extraordinário. Em nome de Jesus. Amém.